Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Bem-vindo a esta live do dia 25 de junho. Antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui em meio à natureza, estamos te adorando, te louvando, juntamente com os sons dos pássaros que te louvam. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós cremos no teu poder de criar e de salvar, porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos as revelações que o Senhor faz em Apocalipse capítulo 12. Responde às orações do teu povo. Dá-nos a tua bênção, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade no estudo Desvendando o Apocalipse. Queridos, o Apocalipse tem 22 capítulos. Os primeiros 11 capítulos apresentam eventos escatológicos. Existem teólogos que dizem que a primeira porção do Apocalipse, os primeiros 11 capítulos, são históricos. E a última parte, os últimos 11 capítulos, são escatológicos. Mas não, queridos. A escatologia de Deus está exatamente nos primeiros 11 capítulos do Apocalipse. Porque é no capítulo 3 de Apocalipse que nós temos a igreja de Laodiceia, povo do juízo. É no capítulo 4 de Apocalipse que temos a sala do juízo. É no capítulo 5 de Apocalipse que nós temos o livro do juízo. E o capítulo 6, 7 e 8 é a abertura e o processo em 7 fases do juízo celestial. É no capítulo 8, verso 1, que está o 7º selo. É no capítulo 8 e o capítulo 9 que estão as 7 trombetas. E a 7ª trombeta desencadeia então os últimos eventos que serão cumpridos através das 7 pragas. Portanto, queridos, estes primeiros 11 capítulos de Apocalipse são puramente escatológicos. Mas bem no centro do Apocalipse, o capítulo 12, 13 e 14. Esses 3 capítulos estão bem no centro do Apocalipse. E, queridos, contém verdades preciosas para nós que vivemos no tempo do fim. Eu quero estudar com vocês hoje o capítulo 12 de Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui uma introdução. É uma parte introdutória para que compreendamos quem é o dragão. Quem é o dragão? É o capítulo 12 de Apocalipse que mostra que este dragão, ele teve origem em Lúcifer. Lúcifer, aquele anjo poderoso lá no céu, que se rebelou contra Deus, que se tornou Satanás, que se tornou adversário de Deus, porque Satanás quer dizer adversário. Ele se tornou adversário de Deus no céu. Ele foi criado um anjo perfeito, como diz lá em Ezequiel, capítulo 28, mas, queridos, ele se rebelou contra Deus. E ele trouxe com ele a 3ª parte dos anjos do céu. Esta explicação da origem do dragão prepara-nos para entendermos Apocalipse 13, onde o próprio dragão dará poder, autoridade e o trono para a besta que subiu do mar. Portanto, se nós entendermos Apocalipse 12, nós vamos entender também Apocalipse 13, onde surgem 2 poderes representados pela besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Mas a origem do dragão, quem é ele? De onde ele veio? E como é que ele apareceu aqui no planeta Terra? Esta explicação está no capítulo 12. Abra sua Bíblia então, Apocalipse capítulo 12, e vamos ler então a partir do verso 1. Aqui nós lemos: Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol,
tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Queridos, em profecia, mulher significa igreja. Nós lemos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a Bíblia explica a Bíblia. E a figura, o símbolo de uma mulher na profecia bíblica é símbolo da igreja de Deus. Vemos aqui então em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo que a igreja, ou seja, os fiéis, os santos do Altíssimo, eles compõem a igreja de Deus, que é a mulher de Cristo, a esposa de Cristo. Ele diz, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Queridos, esta mulher que aparece em Apocalipse capítulo 12, vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, é a igreja. Que igreja? É a igreja judaica. A igreja judaica, a igreja do Antigo Testamento, de onde nasceu o Messias. O Messias veio da linhagem de Judá. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. Maria era da tribo de Judá. José era da tribo de Judá. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. E, queridos, esta mulher representa a igreja judaica que deu à luz ao Messias, o Salvador do mundo. E aqui diz que esta mulher estava vestida do sol. Em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz que o sol representa Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e o verso 2. Malaquias capítulo 4 e o verso 2. Aqui nós lemos. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça que nascerá para aqueles que temem a Deus? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quem é este sol da justiça? É Jesus Cristo. Quando a profecia de Apocalipse 12, verso 1, diz que esta mulher, representando a igreja judaica, de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo, diz que ela está vestida do sol, está vestida do sol da justiça. Todo o sistema do Antigo Testamento, fundamentado no santuário terrestre, todo aquele cerimonial do santuário terrestre, estava centralizado no Messias, em Jesus Cristo. O Cordeiro representava Jesus. Arão e o seu sacerdócio arônico representava também o sacerdócio de Jesus Cristo. O incenso que se misturava com as orações do povo de Deus representava o mérito ou os méritos de Jesus Cristo. Queridos, o candelabro com 7 lâmpadas representava Jesus Cristo, a luz do mundo. A mesa com 12 pães representava Jesus Cristo, o pão da vida. Tudo no sistema do santuário terrestre do Antigo Testamento era uma prefiguração do ministério da vida de Jesus Cristo. Por isso, a igreja judaica estava vestida do sol da justiça. Mas eles rejeitaram o Messias. Mas esta mulher, ela também tinha, diz aqui o capítulo 12, verso 1, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua debaixo dos seus pés mostra o Antigo Testamento como sendo a base, a plataforma desta igreja. A igreja judaica está fundamentada, alicerçada em cima do Antigo Testamento. Mas também diz aqui o capítulo 12, verso 1, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher também representa a igreja do Novo Testamento. Por quê, queridos? A igreja do Novo Testamento nasceu da igreja judaica. Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. Jesus Cristo escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Estas 12 estrelas
que estão sobre a cabeça da mulher representam os 12 apóstolos. Podem representar também as 12 tribos de Israel e representam também os 12 apóstolos. Este é o entendimento que nós temos de Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. E o verso 2 diz assim: e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Jesus Cristo nasceu da igreja judaica e Jesus Cristo fundou a igreja do Novo Testamento. Portanto, queridos, o cristianismo é uma religião com os valores judaicos cristãos. Nós temos como Salvador o leão da tribo de Judá. Aqui diz que esta mulher estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E agora o verso 3. Vejam o primeiro flashback, a primeira explicação que Deus nos dá através da profecia para entendermos a origem de Satanás, a origem do dragão. Aqui diz o verso 3: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é esse dragão? Capítulo 12 e o verso 9. Capítulo 12, verso 9 explica: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Quem é, portanto, o dragão? O dragão é Satanás. É o diabo? É a serpente? Queridos, ele foi criado como um anjo perfeito, conforme diz em Ezequiel, capítulo 28, anjo perfeito, ele era um querubim, mas ele se corrompeu, ele se revoltou contra Deus, e ele se rebelou, ele atraiu para si a 1/3 dos anjos do céu, e houve guerra no céu. É o dragão, é Satanás. Aqui diz: viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você quer saber o que representam estas 7 cabeças e estes 10 chifres, você pode ir para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, aqui nós temos uma explicação do que são as 7 cabeças e os 10 chifres. Lemos aqui em Apocalipse 17 e o verso 9. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. As 7 cabeças são 7 montes. A cidade dos 7 montes é Roma. Portanto, as 7 cabeças do dragão apontam para os 7 montes da cidade de Roma, onde está ali a sede de uma igreja mundial, a igreja de Roma. Queridos, aqui nós vemos no capítulo 17 uma mulher prostituta. Porém, lá no capítulo 12, nós vemos uma mulher virgem, pura. A igreja de Deus nasceu pura, representada por uma mulher virgem. Mas, no decorrer dos séculos, ela foi se prostituindo com o paganismo. E ela se tornou uma prostituta, que está representada no capítulo 17, sendo carregada pelo dragão. O dragão a carrega, conforme você vê na visão de Apocalipse 17. E o que representam os 10 chifres do dragão? Aqui nós lemos também em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. São 10 reis, reis modernos, que receberão reinos, 10 reinos, formando então as 10 supernações agora no tempo do fim. Queridos, voltando então para Apocalipse capítulo 12. Aqui agora em Apocalipse capítulo 12 e o verso 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. A cauda deste dragão levou após si a 1/3 das estrelas do céu. O que são estrelas em profecia? Na profecia bíblica, estrelas simbolizam anjos. Isso você pode ver em Apocalipse capítulo 1
e o verso 20. Apocalipse capítulo 1 e o verso 20. Aqui nós lemos: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos. Queridos, em profecia, estrelas simbolizam anjos. Quando a Bíblia diz que o dragão trouxe com ele a terça parte das estrelas do céu, está dizendo que na rebelião que aconteceu no céu, na guerra que aconteceu no céu, a terça parte dos anjos permaneceu ao lado de Satanás. Sendo então que 2/3 permaneceram leais a Deus e 1/3 permaneceu leal a Satanás. Por isso houve guerra no céu. Satanás, liderando 1/3 dos anjos, batalhou contra Jesus Cristo, ou Miguel. Miguel, o grande príncipe, batalhou contra Satanás. É isso que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12. Então o verso 4 diz: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Queridos, quando o Filho de Deus nasceu, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, conforme diz ali em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 diz que Maria foi visitada por um anjo e o anjo disse: você é agraciada de Deus, você vai ser a mãe do Filho de Deus, vai nascer em você um filho, o Filho do Altíssimo, gerado pelo Espírito Santo, o santo que de ti há de nascer. Lucas capítulo 1, verso 35, será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Queridos, quando Maria estava para dar à luz, Satanás e os seus anjos planejaram matar Jesus Cristo quando ele nascesse da Virgem Maria. Queridos, o esforço de Satanás era para tirar a vida de Jesus Cristo ainda criança. Mas lembre-se, Jesus Cristo veio à terra como o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foi criado adulto. O primeiro Adão, quando comeu do fruto proibido, ele era adulto. Jesus Cristo veio para iniciar a nossa redenção exatamente no ponto em que Adão caiu. Adão caiu como adulto, Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás como adulto. Satanás queria tirar a vida do Filho de Deus como um bebezinho. Deus não permitiu. Por isso que a profecia diz que ele tentaria arrebatar esta criança que nasceria neste planeta, o Messias. Aqui no verso 4 diz: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Satanás usou o rei Herodes, conforme você pode ler em Mateus capítulo 2, versos 16 a 18. Mateus capítulo 2 e os versos 16 a 18. Aqui nós lemos: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, era a intenção dele matar o Filho de Deus, o Messias. Satanás moveu o coração cheio de ódio de Herodes contra o Messias. Exatamente como diz em Apocalipse capítulo 12. E o verso 4. Que ele parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que destruísse a vida do Filho de Deus. Mas Deus preservou a vida de Jesus Cristo, para que ele pudesse se tornar adulto, para que ele pudesse iniciar a nossa redenção exatamente onde Adão caiu. Apocalipse capítulo 12 e o verso 5 diz assim: e deu à luz a um filho,
um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Nasceu Jesus Cristo, o Salvador, Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus se tornou um conosco. Era Deus em carne, 100% Deus, 100% homem. Queridos, aqui diz o verso 5, e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo morreu na cruz sem pecado, por isso ele incorporou os nossos pecados, por isso ele morreu na cruz, porque ele incorporou os nossos pecados. Mas Jesus Cristo não ficou morto, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no dia 16 de Nisan, como as primícias dos mortos. Ressuscitaram com Jesus Cristo também uma multidão de santos glorificados. Isto está bem explicado ali em Mateus capítulo 27, verso 51 até o verso 53. Quando Jesus morreu, as sepulturas se abriram com um grande terremoto que houve. E no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram com ele uma multidão de santos glorificados, as primícias dos mortos. Jesus Cristo, as primícias dos mortos. Juntamente com aquela multidão que ressuscitou com ele, eles ascenderam ao céu. Queridos, Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, diz aqui no capítulo 12 de Apocalipse, verso 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E ali foi entronizado no santuário celestial como nosso sacerdote, como nosso juiz. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo na sua vida, porque Jesus é o Cordeiro que morreu por nós. Jesus Cristo é o sacerdote nosso, intercessor nosso, e Jesus Cristo também é o sumo sacerdote, é o juiz que julga a nossa causa e que mantém o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Jesus é tudo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso pão, é a nossa água. Jesus Cristo é o bom pastor. Por isso nada nos faltará, porque Jesus é o nosso bom pastor. Agora Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. Quando Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, ou seja, ele ascendeu ao céu. Agora Satanás não tinha mais acesso ao Filho de Deus. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu como um vitorioso. O grande vitorioso Jesus Cristo. E agora Satanás começou a perseguir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja recém-fundada, a igreja do Novo Testamento. E queridos, aqui diz no capítulo 12, verso 6, a mulher fugiu para o deserto. A mulher agora, a igreja de Deus do Novo Testamento, sendo perseguida por Satanás. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias são 1260 anos. Porque em profecia, um dia equivale a um ano. Abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Aqui nós lemos. Números capítulo 14, vamos ler o verso 34. Números 14 e o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Um dia para cada ano. Portanto, queridos, 1260 dias, mencionados aqui em Apocalipse 12, verso 6, são 1260 anos. Este é o período da supremacia papal da Idade Média. Este período da supremacia papal da Idade Média foi profetizada por Deus através de Daniel. O profeta Daniel, no seu livro, Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, aqui nós temos os 1260 anos de perseguição ao povo de Deus. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Aqui nesse capítulo 7, verso 25, fala do chifre pequeno.
O chifre pequeno é um poder que surgiria no meio das 10 nações da Europa. As 10 nações que surgiram do Império Romano, quando o Império Romano deixou de existir em 476 depois de Cristo, foi a derrocada do Império Romano do Ocidente e surgiram as 10 nações da Europa. No meio das 10 nações da Europa surgiu um chifre pequeno, um poder que destruiu 3 dos 10 que existiam. Érolos, vândalos e ostrogodos foram destruídos pelo chifre pequeno, para que o chifre pequeno dominasse a tudo e a todos. O chifre pequeno representa o poder papal, que surgiu no meio da Europa, no meio das 10 nações da Europa, e destruiu érolos, vândalos e ostrogodos, e perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Aqui em Daniel capítulo 7, verso 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo. O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Um poder religioso, civil e religioso que perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio. Isso são 1260 dias proféticos, 1260 anos. Esta supremacia papal da Idade Média começou em 538 depois de Cristo e durou até 1798, quando ocorreu a prisão do Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro de 1798. Queridos, esta supremacia papal da Idade Média, profetizada em Daniel capítulo 7, verso 25, ela é mencionada aqui em Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. Volte agora para Apocalipse capítulo 12. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 6, diz, vamos ler de novo: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Os 1260 anos de supremacia papal. Mencionado também por Daniel 7, 25. Deus preservou a sua igreja, sendo perseguida, sendo mártir. Eles foram sustentados por Deus. Os valdenses, John Wycliffe, com os Lollardos. Queridos, a Idade Média está repleta de milhares e milhares de fiéis filhos de Deus, guardadores dos mandamentos de Deus, que, embora perseguidos pelo chifre pequeno, pelo poder papal, permaneceram leais a Deus. E agora, voltando para Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Aqui nós temos a explicação que Deus nos dá da batalha que houve no céu, da guerra que houve no céu. Capítulo 12, verso 7, leia comigo. E houve batalha no céu, houve guerra no céu. Quem guerreou? Quem batalhou? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. Ele batalhou contra o dragão, a antiga serpente chamada o diabo. E nesta guerra celestial, Jesus Cristo saiu vitorioso. E Satanás foi expulso do céu com os seus anjos. Por isso nós lemos capítulo 12 e o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aleluia! Eles foram expulsos do céu. Mas, queridos, foram expulsos para o planeta Terra. Capítulo 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, quando foi expulso do céu, foi expulso para o planeta Terra, que era sem forma e vazio. Como era o planeta Terra antes do primeiro dia da criação? Antes de Deus falar, haja luz e houve luz, como era o planeta Terra? Era sem forma e vazio. Era um abismo. Estava coberto por trevas. Lemos aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Existia o planeta, mas era sem forma e vazio. E aqui diz, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim era o planeta Terra, quando Satanás foi expulso do céu.
foi antes da criação de Adão e Eva. Foi antes do primeiro dia da semana da criação, onde Deus disse: haja luz e houve luz. Por isso, queridos, quando Deus formou a terra, tornou a terra bela, criou tudo o que seria para a felicidade dos seres humanos. E no sexto dia criou Adão e Eva. E no sétimo dia, conforme diz Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, ele criou o sábado, o descanso. Por isso Deus abençoou, santificou e descansou no sétimo dia da semana. No primeiro sábado da semana da criação, quando Deus formou a terra, na semana da criação, numa semana literal de 7 dias, Satanás já estava no planeta Terra. Queridos, o planeta Terra foi criado para ser o lar do Filho de Deus, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus foi acusado por Satanás no céu e então ele foi expulso do céu. Mas, queridos, o pecado não estava solucionado. O planeta Terra foi criado. Adão e Eva foram criados para providenciar um lar para o Filho de Deus, que aqui nasceria e mostraria quem é Deus. Por isso Jesus Cristo veio para revelar quem é o Pai. Jesus Cristo veio para reivindicar a justiça do Pai, a justiça do caráter do Pai, e defender o Pai das acusações que Satanás fez, ainda quando ele estava no céu. Ele foi expulso do céu, mas as acusações não foram refutadas. As acusações contra Deus o Pai serão refutadas ou estão sendo refutadas no juízo celestial. O juízo celestial, que começou em 1844, refuta as acusações de Satanás, porque Deus, através de Jesus Cristo, está refutando uma a uma as acusações e as calúnias levantadas por Satanás contra Deus o Pai. Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e subiu ao céu, ele foi entronizado no santuário do céu, como sacerdote nosso, mas também como juiz do juízo celestial. Ele usa a vida dele perfeita, de perfeita obediência à lei de Deus, para refutar as acusações de Satanás contra a lei de Deus. Ele usa também a sua vida, meu querido irmão, a minha vida, a nossa vida, os que amamos a Jesus Cristo e guardamos os seus mandamentos. Nossa vida está sendo usada como argumentos contra Satanás, que odeia a lei de Deus e que diz que a lei de Deus ninguém consegue obedecer. Não, queridos, esta é uma mentira de Satanás. A lei de Deus é santa, justa e boa. E os filhos de Deus, os santos do Altíssimo, eles amam a Jesus Cristo e amam os mandamentos de Deus. Por isso a característica do povo de Deus na terra é esta. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 14, queridos, aqui está a característica do povo de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui nós lemos: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Você e eu, nós somos uma refutação das calúnias e das acusações que Satanás fez contra Deus e contra a sua santa lei. Porque nós amamos a Jesus Cristo e guardamos os mandamentos que ele escreveu com seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Queridos, voltando para Apocalipse capítulo 12, aqui nós lemos no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lembre-se, portanto, que quando Satanás foi expulso para o planeta Terra, o planeta era sem forma e vazio e havia trevas sobre a face do abismo. Foi depois da expulsão dele que a terra foi formada e Adão e Eva foram criados e colocados no Jardim do Éden. E, queridos, ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Adão entregou para Satanás o domínio da terra. Satanás se tornou o representante do planeta Terra nos concílios do céu. Exatamente como Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2 explica. Ali no livro de Jó temos a explicação de que Satanás representava o planeta Terra nos concílios do céu.
porque Adão transferiu para Satanás o poder e a soberania que Deus deu a ele. Mas, queridos, Jesus Cristo veio como o segundo Adão. Jesus Cristo veio para restaurar e redimir o que Adão perdeu. Por isso, Jesus Cristo é o segundo Adão. Por isso, Jesus Cristo venceu a Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Venceu a Satanás na manhã da ressurreição, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, e subiu ao céu, porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo se tornou um de nós para todo sempre. E, queridos, aqui diz em Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Esta profecia de Apocalipse 12, verso 10, ela se cumpriu na morte de Jesus Cristo na cruz. Durante 4.000 anos, o pecado imperou na terra. E a promessa do Messias estava sendo feita por 4.000 anos. O cordeirinho estava sendo morto ano após ano, dia após dia. O cordeiro era morto, representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, o Cordeiro de Deus veio e morreu na cruz. E agora, o representante da família humana não mais seria Satanás, nunca mais Satanás subiria ao céu, representando a família humana, o planeta Terra. Porque agora o segundo Adão resgatou aquilo que o primeiro Adão perdeu. Jesus Cristo subiu ao céu. Após a sua morte, ele ressuscitou, subiu ao céu como nosso representante. Por isso, quando Jesus morreu na cruz, Satanás caiu do céu como representante da família humana, como acusador dos irmãos de Cristo, porque o que ele fazia? Acusava os irmãos de Cristo. Por isso nós lemos aqui em Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. A salvação, queridos, a graça prometida por Jesus Cristo, era uma graça que estava sendo prometida por 4.000 anos, mas era uma promessa de graça, era uma promessa de salvação. Esta graça tinha que ser concretizada. Esta graça tem que se tornar sólida, verdadeira, realidade. E foi quando Jesus Cristo morreu na cruz que a graça foi consolidada. A porta da graça foi escancarada. E, queridos, Jesus Cristo subiu ao céu para ser teu representante e o meu representante. Por isso, nós entendemos, Apocalipse 12, 10 diz: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Quando é que a nossa salvação foi consolidada? Quando é que Jesus Cristo se tornou vitorioso? Quando ele morreu na cruz, sem pecado, pelos nossos pecados. Então, nos céus, as vozes foram ouvidas dizendo: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Esta é a segunda queda de Satanás. A primeira queda de Satanás está em Apocalipse 12 e o verso 7. Quando houve batalha no céu. Apocalipse 12, verso 7 e verso 8. E eles foram expulsos do céu. Mas, queridos, quando Adão pecou, ele transferiu para Satanás, como já explicamos, a soberania deste planeta Terra. E agora Satanás voltou a ter acesso ao céu nos concílios celestiais. Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás foi derrubado do céu como representante do planeta Terra. Por isso diz aqui o capítulo 12 e o verso 10. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Primeiro ele caiu como um anjo querubim, mas agora ele foi derrubado quando Jesus morreu na cruz, sem pecado, pelos nossos pecados. Ele foi derrubado como representante da família humana, porque agora Jesus me representa. Jesus me defende, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Bendito seja Deus pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória de Jesus é a certeza da nossa vitória. Por quê? Porque esta é a promessa que está aqui em Apocalipse 12 e o verso 11. Veja, se aproprie desta promessa de Apocalipse 12, verso 11. Diz aqui, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é só Jesus que venceu a Satanás. Você e eu, todos os comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, também venceram a Satanás. Dia após dia, quando nos entregamos e nos submetemos a Jesus Cristo, quando confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo, quando renovamos nossos votos de fidelidade a Jesus Cristo, quando dizemos, querido Jesus, nós te amamos, nós queremos viver contigo eternamente no céu. Nós queremos que o teu Santo Espírito, o Santo Espírito, venha escrever os mandamentos, os teus mandamentos, os 10 mandamentos no nosso coração. Porque nós te amamos e amamos também os teus mandamentos. Queridos, cada vez que renovamos nossos votos de fidelidade, cada vez que confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo, nós estamos vencendo a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Vencendo a Satanás pelo sangue do Cordeiro. É a vitória sobre o pecado. Você duvida que nós podemos ter a vitória sobre o pecado? Pois não duvide, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus Cristo venceu o pecado e Ele nos faz vitoriosos sobre o pecado. O pecado é um ato voluntário da alma. Você só peca quando você quer pecar. Você não consegue pecar sem o consentimento na sua mente. Você tem que consentir com Satanás. Você tem que consentir com o pecado. Porque o pecado é um ato voluntário da alma. Ninguém é forçado a pecar. Ninguém peca sem querer. Queridos, nós, em nome de Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós rompemos com o pecado. E o pecado se torna repulsivo a nós. O pecado se torna ofensivo a nós. Nós sentimos repulsa ao pecado e não mais atração pelo pecado. Por isso aqui diz em Apocalipse 12, verso 11, e eles o venceram. Quem são esses eles? A quem a Bíblia está se referindo quando diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro? Está falando de você, meu querido irmão. Está falando dos santos do Altíssimo. Está falando dos que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles o venceram, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, pela palavra do nosso testemunho. Aproprie-se desta bênção. Coloque o seu nome aqui no capítulo 12, verso 11. E nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Vamos nos apropriar, colocando o nosso nome aqui. E nós não amamos as nossas vidas até a morte, porque estamos dispostos a morrer por Jesus Cristo, como os apóstolos morreram, como João Hus morreu. Nós estamos dispostos a viver por Cristo, mas estamos também dispostos a morrer por Cristo. Por isso esta promessa é nossa. E não amaram as suas vidas até a morte. Queridos, Jesus Cristo é o nosso representante no céu. Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo vive em nós. Por isso nós somos vencedores, porque Jesus Cristo é o grande vencedor. Eu quero terminar esta primeira parte de Apocalipse capítulo 12, aqui no verso 11. Com esta bendita certeza de vitória sobre Satanás, de vitória sobre o pecado. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso, na vitória sobre os seus maus hábitos, na vitória sobre os vícios, na vitória sobre a fornicação, na vitória sobre a pornografia, na vitória sobre o pecado que vem disfarçado de dezenas de outras formas. Satanás está tentando dominar o povo de Deus, dominar a sua mente.
Satanás usa as avenidas da alma, usa os olhos, usa os ouvidos, usa o paladar. Satanás está tentando possuir a sua mente, mas nossa mente é consagrada a Jesus Cristo. O Espírito Santo se aposse da sua mente, meu querido irmão. O Espírito Santo se aposse da minha mente. O Espírito Santo implante em nós a mente de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, o temperamento de Jesus Cristo, e que você tenha a vitória de Jesus Cristo, porque em Jesus somos mais do que vitoriosos. Aleluia! Que Deus dê para você a vitória sobre maus hábitos, sobre tendências herdadas e sobre tendências cultivadas para o mal. A vitória que Jesus nos dá através do seu sangue, a vitória que Jesus nos dá através do Espírito Santo habitando em nós, é uma vitória completa. A santificação é uma santificação completa, porque Ele nos liberta e nos faz vitoriosos sobre as tendências herdadas e sobre as tendências cultivadas. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Que você seja este homem, esta mulher, vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Deixo com você, meu querido irmão, esta certeza de salvação, esta certeza de vitória. Deixo com você também a paz de meu Jesus. Amém.